mas você está interessado em saber, pois cutuca aí o canal da ZenLife. Tivemos várias fases, contribuímos muito para o desenvolvimento de Portugal numa determinada fase, colocámos muitos milhões e milhões de euros em Portugal, ajudámos milhares e milhares de pessoas a emigrarem para Portugal através de planejamento e organização do ponto de vista legal, tá? Ajudámos mesmo do coração, praticamente sem nenhum benefício económico com isso. E então esse é um historial, mas o meu mundo é mundo de finanças, é mundo de economia, tá? No entanto, hoje tem uma pessoa que eu gosto muito na política em Portugal. Ela chama-se Rita. Não sei se algum dia ela vai ver este vídeo ou não. Vai e volta, eu vou lá no canal do Chega e eu faço uns vídeos para ela. Faço uns comentários só para cutucar ela, só para dizer a ela: continua a fazer o trabalho que você está a fazer, Rita, porque você faz um trabalho fantástico para Portugal. Quem me dera a mim que mais jovens em Portugal pudessem ter a sua energia e o tempo para gostarem tanto do nosso país e trabalharem em prol do desenvolvimento socioeconómico, porque todo mundo sabe que as minhas tendências são um pouco monarquia parlamentarista. É a minha tendência sociopolítica, as minhas aptidões pessoais. Não sei se algum dia Portugal vai ter uma monarquia parlamentarista ou não. Acho o sistema político mais eficiente de administrar um país. E se você ver todas as grandes potências socioeconómicas do mundo, elas giram onde existe um desenvolvimento socioeconómico sustentável, de longo tempo, tá? Não estou a falar dos Estados Unidos, estou a falar de países como Japão, mesmo a Espanha aí ao lado de Portugal. Estou a falar de países como a Holanda, estou a falar de países como a Noruega. São países que têm regimes políticos administrados dentro desses padrões, tá? E eu sou a favor disso. Portanto, para mim não me surpreende nada que os republicanos que dominam Portugal nos últimos 50 anos, a casa deles está a cair. Está a cair. Finalmente existe um partido em Portugal, por isso é que vai e volta, eu venho aqui e faço um vídeo a falar bem do Chega, como vou falar agora, e dos deputados do Chega. Não que eu estou a dizer para você vai votar no Chega, filia-se ao Chega, defende o Chega, para mim isso dá igual, tá? Acho que os portugueses estão a ficar mais espertos ao longo dos últimos anos e já caiu a ficha no que diz respeito a eles entenderem que o mundo mudou. A retórica e a história do PSD e do PS é sempre a mesma história, é tudo a mesma coisa. Até existe um chavão em Portugal hoje em dia que é muito engraçado, que é PSD, PS2, que é tudo socialistas, é tudo extrema esquerda, é tudo socialismo. Parece que estão todos compadres no poder ao longo dos últimos anos. Os níveis de corrupção em Portugal são altíssimos. E nunca existiu um partido, e está a crescer cada vez mais, e nunca existiu um partido com a capacidade do Partido Chega de expor estas verdades e apresentar alternativas aos portugueses de uma maneira que eu acho que é correta o que eles estão a fazer. E veja, eu não estou a dizer para você votar no Chega, eu não estou a dizer que eu voto no Chega. Aquilo que eu estou a dizer, e vocês já sabem da minha opinião sobre o que é que eu acho sobre um regime político, como é que um país deve ser administrado. Aquilo que eu estou a dizer é que existe hoje em dia um partido em Portugal que tem a coragem de expor as maçãs podres do regime republicano todo, desde sempre, desde os últimos 50 anos. A maneira como eles manipulam a imprensa tradicional, a maneira como eles camuflam, todas as maçãs podres que existem nos bastidores do poder e da gestão do país, e as pessoas estão a começar a ficar espertas para isso e estão cansadas disso. Por isso, não me admira nada que o partido Chega tenha crescido tanto em tão pouco tempo, porque os portugueses estão a ficar espertos cada vez mais em relação a isso, tá? E depois a extrema-esquerda tenta manipular, e a esquerda tenta manipular a opinião pública, criar identidades que não têm nada a ver com aquilo que é a realidade, de coisas de conotação negativa, e isso só prova que estão a começar a ser incomodados.
No entanto, isso tem um preço grande para Portugal, até chegar a uma altura em que, por exemplo, este partido pode efetivamente vir a governar Portugal nos próximos anos. Mas o preço a pagar-se é muitos anos de perca de foco em projetos que realmente interessem, projetos de interesse nacional, que interessam ao país, desenvolver o país. E é exatamente esse o ponto do vídeo que eu quero falar para vocês, apesar de ter falado muitas coisas aqui, é que se perde muito tempo em Portugal hoje em dia a atacarem-se uns aos outros, em vez de se focarem em medidas concretas que produzem resultados, principalmente resultados socioeconómicos. Esse comentário que você viu no início do vídeo, eu fiz num vídeo que tem aí no telão, que está aqui à minha frente, que eu estou a olhar, que se chama "O Chega não leva lições de moral de quem protege criminosos". O YouTube mostrou para mim, porque eu estou registado, estou cadastrado nesse canal do Chega, quero acompanhar o que é que eles estão a fazer em Portugal, vai, eu volto a vejo. E a Rita, que é uma deputada lá desse partido, eu gosto muito dela como deputada, acho ela uma mulher fortíssima, e eu de vez em quando vou lá, faço uns comentários só de gracinha, tá? Mas com a maior das intenções, não tem maldade nenhuma nisso, não. Eu acho ela realmente ela é uma mulher bonita, e parece que às vezes ainda fica mais bonita quando ela fica brava no Parlamento. Mas tem razão, tá? Independente disso, é uma grande profissional e defende os ideais dela, e está certo em muitas coisas que ela fala, tá? Vocês prestem atenção, às vezes, você que é de outro partido político, presta atenção àquilo que se fala lá, independentemente das suas convicções, porque o Parlamento não é um jogo de futebol, não. O Parlamento decide-se coisas que afetam a sua vida. Eu tenho a minha vida organizada toda e boa, tá? Hoje moro aqui na Tailândia, se alguma coisa acontecer comigo, fica mula, vou morar em outro lado, volto para o Brasil, ou vou a Portugal, ou vou ao Japão, ou vou para as Filipinas, ou vou para onde eu quiser, entendem? A minha vida está de boa, tá? Mas vocês que dependem de Portugal para gerar dinheiro para a vossa vida e para a vossa família, vocês prestem atenção ao que é que se passa lá naquele Parlamento, independentemente das vossas convicções políticas. Eu gostaria muito de convencer você, ter a capacidade de convencer você a abrir a sua cabeça para outras possibilidades, tá? Portugal é um país que, do ponto de vista económico, hoje em dia é uma economia de caca, a expressão a nível global. Não produz nada de específico que interessa ao mundo, não produz tecnologia nenhuma de ponta, não tem parques industriais que tenham impacto à escala global com produtos de valor agregado. Portugal produz, desculpa da palavra, merda nenhuma hoje em dia. Tornou-se um país insignificante no cenário internacional. Tá? E a maior parte dos portugueses que estão ligados ao mundo dos empreendimentos sabem muito bem aquilo que é que eu estou a falar. Altas cargas tributárias em cima das empresas, para exportar produtos made in Portugal de valor agregado, praticamente não existe nenhum, não existe uma coordenação concreta entre departamentos para promover a imagem do Made in Portugal no mundo inteiro, com o pouco que Portugal produz de útil, e Portugal produz algumas coisas boas, mas não de impacto na economia global, e isso é o que é o importante. E muito menos, na minha opinião, existem ao longo dos últimos 50 anos, e não sei se o Chega tem pessoas com essa capacidade, de analisarem setores específicos da economia portuguesa para identificar onde é que se pode criar novas indústrias em Portugal, onde é que se pode criar novas estruturas económicas capazes de atrair investimentos para desenvolver indústrias que sejam chaves, não só no desenvolvimento económico de Portugal, mas à escala global. E esse projeto ultra nacionalista, ou focar nos interesses de Portugal primeiro e olhar para o capital externo, criar as estruturas para as empresas se infiltrarem em Portugal, desenvolverem produtos, criarem riqueza em Portugal e exportar para o mundo em setores chaves da economia que nós vivemos hoje em dia, tá? Não apenas exportar azeite, que é de muito boa qualidade, ou sapatos, ou rolhas, ou seja aquilo que Portugal produz, entendem? Estou a falar de coisas úteis à economia mundial, com valor agregado.
E essas coisas são importantes. Os partidos políticos têm que se focar mais nessas coisas em Portugal, na minha opinião. Porque você só pode distribuir riqueza se você tiver a capacidade para criar riqueza. Tá? E isso é tão certo que as pensões em Portugal, por exemplo, dos idosos é uma verdadeira miséria, os salários são baixos, o Portugal perde talento ano após ano, os jovens todos zarpam de Portugal, vão embora, vão morar em outros países, altamente qualificados, e depois abrem as portas a uma imigração sem qualificação nenhuma, de qualquer jeito e maneira. As pessoas que estão no Parlamento em Portugal, elas não viajam pelo mundo, elas nem sabem o que elas estão a fazer ao país, cara. Apenas decidem coisas para os interesses do país com base em ideologias, entendem? Você acha que aqui na Tailândia, gringo chega aqui e faz aquilo que quer? Hein? Olha o que é que está a acontecer agora, por exemplo, nos Estados Unidos. Você acha que os países estão para abrir as portas e dar auxílios e pensões e ajudas a gringos? Vão morar em outros países, no país deles. Primeiro, aqui na Tailândia funciona assim, só para lhe dar um exemplo. A Tailândia é dos tailandeses, primeiro os tailandeses, depois os gringos. Você aqui não tem direito nenhum, não. E os países, e não me admira nada que, por exemplo, este país, que é um país que tem conotações positivas e negativas à volta do mundo, só quem está aqui é que conhece a realidade deste país, por exemplo, tem essa postura porque defende os interesses nacionais deles. E Portugal não é ao contrário, vai na contramão da lógica mundial dos países que crescem mais a nível global. Em vez de valorizar os próprios portugueses, criar indústrias para desenvolver o próprio Portugal, não. Tem uma maneira de administrar o país que parece que dão todos um tiro no pé se cometem todos um desastre global dentro do próprio país, cara. Nem sei a palavra própria em português para exprimir aquilo que eu estou a sentir e quero falar para vocês entendem. Essas coisas na minha cabeça, cara, não tem lógica nenhuma, não. Portugal, em vez de ser um país, por exemplo, defende os interesses nacionais, abre-se para o mundo do capital externo para desenvolver indústrias estratégicas, criar departamentos ou ministérios de desenvolvimento económico estratégico para desenvolver indústrias-chaves de acordo com o mundo em que a gente vive, para desenvolver Portugal. Se tiver que criar disruption, como é que fala disruption em português? Se tiver que criar rupturas em outros países para tirar as indústrias deles e colocar em Portugal, façam isso, porque é isso que outros países que estão a crescer muito mais que Portugal estão a fazer no mundo. Porque estão a criar estruturas legais e económicas que atraem o capital de uma maneira simples, segura, para que os empresários cheguem lá e investam. Por exemplo, eu vou-vos dar um exemplo aqui, nesta área do mundo. Tem Taiwan, e vou fechar o vídeo que isto ficou muito longo já, tá? Tem aqui o caso de Taiwan e o caso da China. A China quer pegar Taiwan. Porquê? Porque tem lá a grande indústria massiva de semicondutores. Se você não sabe o que é semicondutores, semicondutores tem tudo o que você imagina. Está em celulares, está em computadores, está em iPads, está em tudo quanto é... A indústria dos chips, está em TVs, está em tudo que você usa no mundo. Então, é uma indústria fundamental para o desenvolvimento da economia e para o funcionamento da economia mundial. Por isso que os chineses querem pegar lá, para pegarem não só o know-how que os americanos levaram lá, para as fábricas que colocaram lá, mas também, entre aspas, para anexar o território, porque tem interligações culturais e tudo mais. Os tailandeses não querem ser chineses, e se os chineses pegarem Taiwan é só porque tem lá uma indústria com muito dinheiro envolvido que interessa, uma indústria estratégica que interessa. Aí eu lanço aqui um desafio aos políticos portugueses todos, por exemplo. Porque é que Portugal, que tem tanto terreno, não cria um polo estratégico de desenvolvimento de indústrias importantes para a economia global, com benefícios para que essas indústrias se instalem em Portugal, criem postos de emprego altamente valorizados e bem remunerados? Porque se essas empresas não forem altamente desfoladas a nível de taxas, e tiverem uma legislação que as protege, elas vão se querer instalar em países como Portugal ou outro que pegar esta ideia e fizer isto. E a indústria dos semicondutores mudar-se para Portugal aos poucos,
Nem que Portugal pegue 10%, 15% dessa indústria. Está no lucro. E a partir daí desenvolve-se uma maneira de abordar projetos de interesse nacional à escala global, de acordo com aquilo que acontece no mundo e que interessa ao mundo atualmente. E se aprende com isso e depois se melhora esse processo que foi feito e que deu certo. Cara, fica aí a minha opinião. Se calhar é muito areia para o caminhão dos políticos. Eles não viajam no mundo, eles ficam lá no Parlamento a atacarem-se uns aos outros. Eles não têm tempo para discutirem projetos de interesse nacional. Por isso que eu digo, cara, as repúblicas, de uma maneira geral, elas são um câncer da sociedade. Se você olhar bem, as grandes nações do mundo, elas são monarquias parlamentaristas. Aí a dança é outra, ok? Inglaterra, por exemplo, também, tá? A dança é outra, ok? As pessoas parece que estão mais unidas no interesse nacional e colocam sempre os interesses partidários depois dos interesses nacionais, e por isso que determinadas nações crescem mais do que outras. Isto também é uma coisa que está um pouco longe de Portugal, porque Portugal nem sequer teve uma revolução industrial, passou ao lado depois da Segunda Guerra Mundial, nunca se desenvolveu como nação industrial. Sempre foi mais de produzir azeite e rolhas e essas porcarias que não levam o país para lado nenhum. E um povo que não entende estas coisas todas que eu estou a falar para benefício do próprio povo, acaba por pagar o pato. Mas este partido Chega, na realidade, é uma lufada de ar fresco de esperança em Portugal para vocês entenderem que, se é um processo de desenvolvimento, estes confrontos para alertar as pessoas, então que seja assim. Desde que se atinja um objetivo final, que é se sentarem à mesa, vamos falar de negócios, vamos falar de dinheiro, vamos falar de poder, vamos falar de interesses nacionais. Porque no fundo é isso que interessa. Você só pode distribuir riqueza se você tiver capacidade para criar riqueza.